Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre ETFs. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais os ETFs que vocês gostam, se vocês não gostam, enfim, o que vocês acham aí desse tema, tá? Desse tipo de investimento. Eu quero só antes, né, pessoal, de falar a respeito dos ETFs. E claro, a gente tem aqueles mais famosos, como o Small, o Divo 11, tem vários aí que emulam o Ibovespa, o BOV 11, o tradicional BOVA 11. E por que eu quero comentar sobre ETFs? Porque esses dias eu fiz uma live, e lá no meio da live eu disse que investir em Small 11 era queimar dinheiro, era rasgar dinheiro, tá? Eu quero mostrar aqui por que, né, que eu falei sobre isso. Eu tenho a minha visão como investidor bem parecida com a visão dos analistas aqui da Capitalismo, então vou dar os meus pitacos junto, mas não é recomendação de nada, tá, pessoal? Até porque cada pessoa tem um perfil, cada um sabe o que faz, né, com o seu dinheiro e a sua forma de investir. Nós não temos nada contra ETFs, como vocês vão ver, mas o que a gente não gosta é a forma que esses ETFs aqui são formados, e nesse sentido, sim, né, eu vou mostrar para vocês que se a gente tivesse recomendado ETFs, por exemplo, a gente teria deixado de ganhar bastante dinheiro, tá? Primeiro, né, pessoal, o que é um ETF? O ETF é a abreviatura de Exchange Traded Fund. É um fundo que é negociado na bolsa, né? Então a gente tem aqueles fundos de investimento que não são negociados na bolsa, onde o gestor compra os ativos e eu vou lá, às vezes demora 15, 30 dias caso eu queira resgatar os valores, e o gestor ele vai fazer essa gestão daqueles recursos. Já os ETFs eles são negociados diretamente na bolsa, da mesma forma que ações. Ali dentro desse fundo, nessa carteira, pode ter ações, renda fixa, né? Pode ter uma série de tipos de investimentos. E a maioria desses ETFs tem o que a gente chama de gestão passiva, né? Então, normalmente são ETFs que têm critérios quantitativos para seguir um índice. Basicamente é isso, e depois eu vou ali para mostrar para vocês alguns desses como funcionam, tá? Tem vantagens ETFs, pessoal? Tem algumas vantagens. Primeiro, diversificação. Eu comprei lá o IVVB 11, tem as 500 maiores ações lá dos Estados Unidos, né? E isso até bate com essa questão de facilidade. É muito mais fácil eu comprar o IVVB 11 do que comprar essas ações diretamente. As taxas são mais reduzidas, principalmente quando a gente compara com aqueles fundos fechados, que tem a taxa de administração, taxa de performance, enfim, tá? A negociação, que é negociar igual ações, eu já vou mostrar um book ali para vocês. Tem o formador de mercado, né, que é aquela instituição que dá liquidez e que faz com que o valor de mercado desse investimento, desse fundo aqui, não fuja muito em relação à carteira dele, ao valor da carteira. E muita gente pergunta sobre essa questão de dividendos, tá? Tem ETFs que pagam dividendos, sim. Aqui no Brasil, nós tínhamos um ETF da XP, que era de dividendos, mas tinha cobrança de imposto de renda, né? E aí o que aconteceu? A maioria das pessoas não ficou interessada em comprar esse ETF, e o valor de mercado do ETF ficou bem abaixo do valor da carteira. E qual era a carteira? Ações que têm negociação em bolsa, né? E aí, como não tinha essa figura do formador de mercado, né, para garantir, vamos dizer assim, esse equilíbrio, o ETF, acho que ele ficou uns 30% o valor de mercado abaixo do valor da carteira. Não fazia sentido, eu lembro até que na época a gente ganhou dinheiro e depois esse ETF foi incorporado pelo fundo de dividendos da XP. Aqui tem o book, né? Tem aqui no caso o book do BOVA 11. O que a gente vê aqui, né, pessoal? Que ele é negociado como ações, lá no final tem o 11, né, assim como as units, por exemplo. Aqui tem o volume financeiro, hoje negociou bem, o BOVA 11 é bastante negociado, né? Aqui nós temos os compradores e os vendedores, e uma vantagem é que os ETFs são negociados de um em um, diferente das ações que tem o lote integral e fracionário. Os ETFs não têm essa questão do lote fracional e fracionário, é de um em um. O que a gente espera é que um dia aconteça também nas ações, né? Porque ter lote fracionário e integral não faz o menor sentido. Então, o BOVA 11, por exemplo, pessoal, é o ETF que da carteira que emula, né, que copia o Ibovespa, tá?
justamente é isso que esse ETF faz. Se vocês entrarem lá no site da Bolsa, tem a parte de ETF de renda variável, explica de maneira mais técnica o que é um ETF, e tem alguns ETFs que são listados na Bolsa. O Brasil é um país que tem pouco ETF, né, principalmente a nossa Bolsa comparando com a Bolsa lá fora, mas ainda assim tem ETF de tudo que é jeito. Tem esses ligados ao Ibovespa, tem aqui, eu vi um aqui que é de índice futuro de milho, tem alguns que são os temáticos, né? ETF de empresas de varejo, ETFs de empresas de game. Tem o Small 11, que é o ETF ligado às small caps, tem o Divo 11, que são das melhores pagadoras de dividendos, e assim por diante, tá? Nós gostamos de ETF, então faz todo sentido, é uma estrutura bem interessante, só que o problema, pessoal, é que, como eu falei, a maioria deles tem critérios quantitativos. Esse aqui, o BBOV11, é igual ao BOVA11, só que esse aqui é gerido lá pelo Banco do Brasil, tá? O que eles fazem, pessoal? Esse ETF aqui, ele vai ter a carteira do Ibovespa. E qual é o critério para uma empresa, para uma ação fazer parte da carteira do Ibovespa, pessoal? Não é qualidade da empresa, não é se a empresa tem um endividamento pequeno ou não, as perspectivas da empresa, é simplesmente valor de mercado e negociação. Né? É o fato da empresa ter muita negociação e o valor de mercado dela ser grande. O que é o valor de mercado? É a multiplicação do número de ações pela última cotação. Pô, se eu vou montar uma carteira de longo prazo, porque para médio e curto prazo, a gente tem recomendação em ETFs mais para especular mesmo, né? Para longo prazo a gente tem outras estruturas, como os fundos de debênture incentivada, tem aqueles que compram tesouro, tem os que compram ouro, esses assim a gente acha interessante, né? Agora, esses de ações aqui, a maioria deles, pessoal, são critérios quantitativos, mesmo fora do Brasil. Fora do Brasil tem um ou outro que paga dividendos, mas a gente já chegou a olhar alguns, não tem nada muito atrativo em termos de gestão diferenciada ou rentabilidade, tá? Tomara que melhore isso ao longo dos tempos, mas isso até agora não aconteceu. Pô, mas se eu estou me dispondo a investir, eu quero investir, tá? Por que eu vou comprar um ETF se a carteira dele não está ligando se a empresa é boa ou não? Eu vou montar uma carteira, né? Claro que, por melhor que seja a minha carteira, vão ter ativos que não vão funcionar, vão ter ativos que vão naufragar, né? Eu vou tomar prejuízo em alguns. Agora, se eu montar uma carteira pensando no longo prazo, eu tenho que ter os meus critérios qualitativos também, de vantagens competitivas, de gestão, a questão do endividamento, várias coisas, né? Imagina, vocês vão escolher um carro. Vocês vão escolher um carro só porque ele é grande? Não, né? Vocês vão escolher porque o carro tem qualidade ou que ele está oferecendo aquilo que vocês estão buscando. Né? E justamente eu comprar um BOVA 11, ou um Small 11, ou um IVVB 11, eu só estou seguindo critérios quantitativos de valor de mercado e de negociação. Né? É importante que as ações tenham liquidez, sim, mas não precisa fazer parte do Ibovespa para ser um bom investimento. Né? Então a gente entende que é totalmente ao contrário. Né? O ETF dessa forma, né, principalmente o IVVB 11, o BOVA 11 e o Small 11, eles não agregam no longo prazo quando a gente compara com o investimento stop picking, que eu vou lá escolher as minhas ações de maneira profissional e vou montar a minha carteira. Thiago, mas a maior parte dos investidores ou mesmo dos gestores não conseguem bater os índices, então vale mais a pena investir num ETF do que num fundo de investimento. Ok, pessoal, mas a maior parte dos investidores não ganha dinheiro na bolsa. Eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, muitos deles atendendo investidores, e a maioria dos investidores não ganha dinheiro. Né? Então, isso não justifica, tá? Porque a maioria dos investidores não tem estratégia, eles não sabem o que estão fazendo, eles não estão atuando de forma profissional. Tá? Mas é melhor ter um ETF, então, do que ter uma carteira ruim? Pode ser, se eu não vou acompanhar, pode ser, mas eu poderia colocar num fundo, em alguma outra coisa que daqui a um pouco, mesmo tendo uma taxa, eu vou ganhar mais dinheiro, ou tenho a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Né? Ou posso seguir uma carteira recomendada da Capitalizo, onde a gente vai ter mais chance, né? Vou disponibilizar 10 minutos por mês e vou ter mais chance de ganhar dos índices. Poxa, vocês não têm 10 minutos por mês para
né, ver se teve algum ajuste na carteira. Não vai ter ajuste todos os meses, mas para seguir uma carteira de dividendos. Então a pessoa trabalha feito um condenado e não tem 10 minutos para cuidar do futuro dela, né? Pô, o que é bom? Ir na academia é bom? Sim. Né? Daqui a um pouco eu ir na academia e fazer o exercício meia boca é melhor do que não ir na academia. Mas aí eu estou me dispondo para ir na academia para fazer exercício meia boca. É uma coisa que na minha cabeça, né, mesmo tendo vários investidores que eu vejo fazendo isso, não faz sentido, né? Porque não basta investir, pessoal, tem que investir bem. Imagina eu passar o tempo, 10, 15, 20, 30 anos, e eu olhar para trás e ver que eu poderia ter investido melhor o meu dinheiro do que ter colocado simplesmente num ETF. Então a Capitalizo existe também para isso, para conseguir oportunizar uma possibilidade de ganhos melhores e ganhos maiores para os investidores, né? Agora, se a pessoa não quer ganhar dinheiro, pessoal, beleza. Né? Por isso que é uma questão de perfil. Tem gente que não está no mercado para ganhar dinheiro. Agora, eu repito, reitero, a pessoa tem 10 minutos por mês, ela tem a possibilidade de ganhar desses índices e usar o tempo de longo prazo ao seu favor, tá? E se olhar os nossos resultados, né, pessoal, e por isso que eu comentei, tá, sobre essa questão dos ETFs, a gente vai ver que todos eles batem os índices que batem os ETFs. A nossa carteira de renda fixa, de dividendos, por exemplo, ela está com 288%. No mesmo período, o IDIV foi 107%, o Ibovespa 79%. Ou seja, os critérios qualitativos renderam mais do que os critérios passivos. Ah, a gente vai ganhar sempre dos índices? Não, vai ter ano que a gente vai perder. Esse ano, por exemplo, a carteira está abaixo do IDIV, mas isso faz parte, né? Vamos pegar aqui o índice de micro e small caps, a mesma coisa. Tá? O Small 11, que segue o índice de small caps, de julho de 2017 para cá, está com 56%. O Ibovespa 79% e a carteira de micro e small caps 503%. Por isso que eu falei, rasgar dinheiro. Se a gente tivesse recomendado para os nossos investidores Small 11, né, as pessoas teriam deixado de ganhar muito dinheiro. Ah, mas vocês só recomendam a carteira porque ETF daí não valeria a pena. A gente não tem problema nenhum em recomendar ETF, como quem é nosso cliente sabe que a gente tem recomendações de fundos, inclusive de ETFs, né? Especialmente no curto prazo, alguns para longo prazo, como eu comentei. Agora, o que eu preferia, o que vocês preferiam ter ganhado? 500% ou 56%? Ah, eu preferia ter ganhado 56%. Beleza, não tem problema nenhum. Vai de cada um, tá? Ah, o que garante que vocês vão continuar ganhando dos índices? Nada garante, pessoal. Da mesma forma que lá em 2017 não garantia, e a gente ganhou quase 10 vezes acima 9 vezes acima ali do índice de small caps. Pegar a carteira Thiago Prux aqui, que é uma carteira global, a mesma coisa, 600% contra o IVVB, que seria o SP em reais, 186, e o Ibovespa 79. Ou seja, a gente acredita e faz aquilo que a gente acredita. A gente acredita que ter uma carteira faz muito mais sentido do que colocar num ETF, a pessoa trabalhar pra caramba e ao invés de usar, né, o tempo que ela vai ter para trabalhar e investir bem, ela está investindo para ter um retorno meia boca, para ter um retorno na média, tá? Isso é o que a gente não quer. Nós queremos ter retornos acima da média, sem que isso deixe os investidores mais expostos a mais riscos. Então as nossas carteiras são mais conservadoras do que os índices e são mais entregadoras, ou têm sido mais entregadoras aí de resultados do que esses índices, tá? Então Small 11, Bova 11, Divo 11, seja lá o que for, desses ETFs de gestão passiva, de critérios quantitativos, a gente está fora, tá? No nosso entendimento não faz aqui o menor sentido, tá? Eu quero deixar para vocês, tá, pessoal, esse cupom aqui, que dá até 60% de desconto nas nossas assinaturas. Ontem era o último dia da promoção, mas muita gente pediu hoje para assinar hoje, então hoje, à meia-noite, termina a promoção, até para ser justo com quem já assinou, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, tem aqueles resultados ali que eu mostrei, estão aqui na descrição, onde vocês podem acessar no nosso site. E dúvidas, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pessoal, já pode nos chamar agora no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!